Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais um dia, mais uma chance para começarmos da melhor maneira possível esse dia, buscando na Palavra de Deus as instruções necessárias para a nossa vitória espiritual. E eu agradeço você por estar aí todos os dias comigo, por compartilhar esse vídeo, continue fazendo assim. E não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o gostei ou não gostei. O que você quer que eu lhe faça? Aí Marcos termina essa sessão de discipulado, mostrando na prática a misericórdia de Deus realizada na vida de um cego. Um cego, né? O que é um cego naquela sociedade, naquele tempo? Um cego era alguém que estava assim, marginalizado, né? Alguém que não poderia prover o seu próprio sustento. Diz a Bíblia que esse cego, ele era não somente cego, mas também mendigo. Isso quer dizer que ele estava totalmente afastado, inclusive, do convívio familiar, porque a família o havia abandonado a ser mendigo, né? E ele era pobre, miserável, não tinha o que comer, dependia da bondade e a misericórdia de alguém que lhe desse alguma coisa para comer, por isso ele mendigava. Mas diz a Bíblia que aquele homem cego que não enxergava nada, ao perceber que era Jesus, ele começou a clamar, né? Aqui, Marcos, inclusive, dá o nome dele, Bartimeu. Cego e mendigo, né? Filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. E ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ellen Keller, uma mulher cega, foi quem cunhou aquela famosa frase: o pior cego é aquele que não quer ver. Esse homem viu o que os próprios discípulos de Cristo não conseguiam enxergar em Jesus. Ele o chama de filho de Davi. E quem é o filho de Davi? Bom, o filho de Davi, segundo essa expressão, era o que os israelitas, os judeus, entendiam como um título messiânico. Quer ver? Deixa eu ler para você Mateus capítulo 22, versículo 42, que nos diz assim, Mateus 22, 42, nos diz assim, escute bem. Que pensais vós do Cristo, de quem é filho? E responderam-lhes eles, de Davi. Viu aí? Então, o título Filho de Davi era um título messiânico. Se entendia que aquele que recebesse esse título haveria de subir ao trono de Israel, haveria de também curar, expulsar demônios, curar doenças, expulsar demônios, e haveria de redimir Israel dos seus pecados. Tudo que estava envolto na questão do Messias resumia-se pela expressão Filho de Davi. Quem é o Messias? O Filho de Davi. E esse era o único que estava reconhecendo isso naquela ocasião. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aqui, para manter aqui o tema do segredo messiânico, agora não é Jesus quem disse: cala-se, homem, não fala isso, não diga isso para ninguém. Quem vai dizer isso são os próprios discípulos, quando o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais alto que a própria multidão: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão ou misericórdia de mim. E diz a Bíblia que parou Jesus. Aqui é interessante, né? Veja que um cego mendigo à beira do caminho teve uma atitude que muitos de nós deveríamos ter, de se levantar, de correr, em desespero e esperança, buscar a Cristo como esse homem buscava. Mas não buscar de maneira casual, desleixada. Não. É insistentemente buscar a Cristo, porque esse homem insistiu. Ele foi tentado, a multidão tentou pará-lo, silenciá-lo, mas cada vez mais ele gritava. Nós precisamos ter a mesma atitude desse homem se nós queremos as bênçãos que Deus nos promete. E diz a Bíblia que a oração desse homem fez Jesus parar. Parou Jesus e disse: chamai-o. E aí, a sua oração tem feito Jesus parar para lhe ouvir? Veja que Deus está olhando para dentro do seu coração para ver realmente que se você realmente deseja o que você pede, com a mesma intensidade que desejava Bartimeu a sua cura. E é desse jeito que nós receberemos a bênção, né? Confiança
em Deus, porque Bartimeu, ele clamou alto, ele não se importou com o que as pessoas diziam acerca de si próprio, ele clamou ainda mais alto que a multidão porque ele entendeu e confiava que Jesus poderia curá-lo. Fé, confiança, Deus pode, você pode ir até ele tem poder para resolver seu problema. E aí diz a Bíblia que, lançando de si a capa, era o que aquele homem tinha para se aquecer. Era a única coisa, a única segurança. Quando ele lança de si a capa, ele está transmitindo uma mensagem, ou seja, eu vou a Jesus e vou ser curado. Eu não vou precisar mais dessa capa. Eu vou ser curado. Eu me liberto daquilo que eu tenho. Muitas vezes a gente tem que fazer a mesma coisa, né? A gente se apega muito às questões da nossa própria existência, porque nós não queremos abrir mão disso, né? Vá até Cristo, esqueça os recursos que estão ao seu redor, aqueles que você acha que poderá lhe ajudar, vai a Cristo. E somente Ele pode fazer por você aquilo que você não consegue fazer por si mesmo. E diz a Bíblia que Jesus faz a pergunta que fez a Tiago e João, né, na lição passada, né? O que queres que eu te faça? E ele sem rodeio fala assim, o que eu torne a ver. Que queres que eu te faça? O mestre que eu torne a ver. E aí Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Por que a tua fé te salvou? Porque aquele homem acreditava que Jesus poderia curá-lo. É somente assim que nós haveremos de obter algum benefício. É somente assim, é acreditando de fato que o Senhor Jesus pode nos ajudar. Eu não sei qual o seu problema, a dificuldade que você vive, mas saiba que o Senhor Jesus tem todo o poder nas mãos. Se você acreditar, insistir, buscar, confiar e for até Cristo, o Senhor vai ver no seu coração o quanto você deseja aquilo que pede. E de acordo com a sua fé e confiança, Ele poderá dizer para você, como disse para aquele pobre cego, vai, porque tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver e seguir Jesus estrada afora. Oh, história extraordinária. Que linda história, não é? Você não acha? Aquele homem, depois de receber a cura, o que ele fez? Poderia ter voltado as costas, assim, agora que eu já estou curado, eu vou para minha casa, vou fazer as minhas coisas, vou recuperar o tempo perdido? Não, ele começou a seguir Jesus. Muitos recebem benefícios de Cristo, depois abandonam a Jesus, demonstrando a sua ingratidão. Esse homem não. Tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. E aí, queridos, você tem fé suficiente para acreditar? Tem? Você tem ido a Jesus? Parabéns. Não foi ainda? Vá. Acredite, o Senhor Jesus tem nas mãos todo o poder para resolver qualquer problema que você porventura estiver passando. Ore comigo. Querido Pai, nos ajude a ter a fé que esse homem teve, a confiança, a disposição de enfrentar tudo e todos para se aproximar de Jesus e pedir a Jesus que o ajudasse. Ele acreditava e recebeu, de acordo com a sua fé, aquilo que ele precisava. A cura, o abrir dos seus olhos. Abra nossos olhos para enxergar, Senhor, que somente em Ti que temos a solução. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.